Agora vamos pra fofoca, né, gente, que quem gosta de uma fofoca? Aquelas, não é só uma fofoca não, né, mas quase como se fosse, né, que envolve famoso, envolve artista, envolve não sei o quê, Twitter e gente desocupada que gosta de ficar tweetando. A gente vai falar então sobre a Erika Hilton e o Oruan. Eu peguei a matéria da Veja, peço desculpas por isso, que a Veja é uma péssima fonte, mas por quê? Eu li várias matérias em vários sites, e a única que eu vi que estava completa, né, que trazia todo, tipo, como que tudo começou e tudo mais, o passo a passo, com prints, tweets e não sei o quê, foi essa. Então eu vou lendo aqui, porém eu vou criticar, né? É isso, eu não vou ficar lendo acriticamente, eu vou sempre estar colocando algum parênteses, algum contraponto, alguma coisa. Bom, só um segundo, que eu vou bloquear mais uma pessoa aqui. Eu adoro fazer isso, gente, muito bom bloquear as pessoas. Então, o título da matéria tá aqui, né? Já começa o título todo distorcido. Não sei se tá distorcido, né? Mas enfim, vamos lá. A polêmica entre Erika Hilton, parte da comunidade LGBT e o rapper Oruan. Eu digo que tá um pouco distorcido porque não foi só a gente da comunidade LGBT, né? Tinha muita gente que tava criticando ela e não sei, né? Se eram LGBTs ou não. Mas fato é que isso aqui só aconteceu no Twitter, tá, gente? Mais uma daquelas coisas que se você fechar o Twitter, o problema some. Eu não tenho usado o Twitter, né? Eu entro lá muito pouco mesmo. Geralmente eu entro só para ver algumas coisas, não para comentar, para postar nem nada. Eu não tenho produzido conteúdo pro Twitter, né? Se alguém aqui me seguir lá, sabe que eu não tenho postado lá. Enfim, tava lendo um chat aqui. Não tenho postado lá. Então, eu nem acompanhei essa polêmica da galera criticando a Erika, né? O que eu vou falar da Erika aqui, o meu ponto, gente, não é sobre o início, sobre ela ter tentado se aproximar do Oruan. Pelo contrário, meu problema com ela foi o recuo dela. Foi ela ter voltado atrás disso por causa de críticas de tuiteiros desocupados que, enfim, como eu disse, que só existe ali no Twitter, né? Que sair do Twitter aquilo ali nem existia mais, aquele problema, aquela briga, aquela discussão. Enfim, vamos lá então. Uma polêmica envolvendo a deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, parte da comunidade LGBT, e o rapper Oruan teve início na semana passada e ficou entre os assuntos mais falados da rede social X nesta segunda-feira, dia 16. Entenda abaixo o que houve. Como começou a polêmica? Primeiro começou com a morte lá do Eros, né, no Morro de Santo Amaro. Ele era um office boy de 24 anos que foi baleado pela polícia militar, pelo BOP, nesta semana passada. Até entrevistei o primo dele aqui e outros moradores do Morro de Santo Amaro. Então, isso aconteceu lá durante uma festa junina, né? E aí, no dia seguinte, o Oruan tava lá, né? O rapper Oruan tava lá, na quebrada, junto com o pessoal, participando da manifestação, fazendo vídeo, denunciando, mobilizando. Beleza. E aí, a matéria aqui não diz, né? Mas aconteceu o seguinte, né? Diante do Oruan colando nas manifestações e cobrando o poder público e falando sobre genocídio e tudo mais, uma pessoa postou lá, né, no Twitter assim, né? Ah, seria muito bom se ele... eu não lembro exatamente o que a pessoa falou, mas alguma coisa nesse sentido. Se ele estudasse, se ele se organizasse politicamente, foi alguma coisa nesse sentido. E aí, ele retweetou esse tweet e perguntou o que eu devo fazer, né, o que eu deveria fazer. E aí muita gente respondeu ele, eu próprio respondi ele, fui lá e indiquei o meu canal do YouTube para ele, né? Coloquei um vídeo que eu fiz sobre o projeto de lei anti-Oruan. O Galo respondeu, o Jones, acho que o Jones respondeu, o Gaio Fato respondeu, né? Enfim, algumas pessoas recomendaram livros para ele ler, enfim. E a Erika Hilton respondeu também. Ela respondeu com um grande texto lá, se eu não me engano. É que assim, a matéria que ela não tá colocando, né? Enfim, eu não... Mas enfim, vamos lá, ela colocou um texto lá. Foi um grande texto, sim, agora que eu lembrei. Aí a matéria da Veja coloca assim: em resposta, Erika Hilton aconselhou o músico a se aproximar de entidades políticas que fazem ações educativas e sociais nas favelas do Rio de Janeiro. Entre as recomendações, ela cita possibilidades de luta pelos direitos da comunidade LGBT. Isso aqui, eu não sei de onde que a Veja tirou isso, gente. Posso estar enganado, mas eu não vi isso aqui em lugar nenhum. Para se aproximar da comunidade LGBT, recomendo a entidade Maré, um coletivo de artistas da Maré. Gente, posso estar enganado.
Mas eu não vi a Erika Hilton falando de questão LGBT. Ela falou de violência policial, ela recomendou para o Oruan conhecer o coletivo Mães de Manguinhos e outras entidades do Rio de Janeiro. A questão LGBT eu não vi, só se a Veja confundiu comunidade com comunidade LGBT, né? Mas enfim. Mas independente, né? Mesmo que ela tivesse recomendado, sem problemas também. Até aqui tudo bem, né? A Érica falou o seguinte: organização popular é fazer revolução com o pé no chão. Se quiser construir junto, tô por aqui. Nada demais. Nada demais. Eu já comentei tanto sobre isso que eu nem vou comentar mais aqui, porque eu já comentei na live da semana passada, eu recomendei num podcast que eu participei da revista Movimento. Então, lá no Spotify, vocês pesquisam assim, ó, Movimento, que é o nome do podcast. A esquerda apoia o funk, Chavoz da USP. Eu participei desse podcast. E eu falei muito sobre isso lá, tá ligado? Que a esquerda, na minha visão, precisa sim se aproximar de artistas, de funkeiros e tudo mais. Principalmente esses que são muito famosos, muito populares e são extremamente atacados pela direita. Porque aí, mano, o tanto que existe aí de abertura pra politização dessas pessoas, tá ligado? Porque são pessoas que são alvo da direita, a direita inteira tá contra elas. É a direita querendo prender o Pose, é a direita quer prender o Oruan e tudo mais. São pessoas com milhões de seguidores. Vocês querem só fechar os olhos pra quem tem milhões de seguidores? É isso, gente? Ah, mas a questão é só ter milhões de seguidores? Não, óbvio que não, né? O Bolsonaro também tem milhões de seguidores e é isso. Mas a questão não é só os seguidores. Aliás, a questão são os seguidores e não a pessoa, né? Por exemplo, quando o Boulos foi lá no bagulho do Marçal, né? Que ficou aquele debate, foi certo, foi errado, não sei o quê, mas ele foi, né, querendo dialogar com os seguidores daquela pessoa, tá ligado? Então, se uma pessoa... A gente não acha que o Marçal ia se politizar ali, né? Que o Marçal ia virar de esquerda nem nada. Mas o Pose e o Oruan, eu vejo possibilidade sim. Mas enfim, né? Tô vendo os comentários aqui. Quem conhece a Veja sabe que a revista não se confundiu, distorceu intencionalmente. Bem provável, né? Bem provável. Para botar lenha na fogueira. Voltando então. O texto escrito pela deputada, no entanto, começou a receber críticas de parcela da população LGBT e pessoas de esquerda que condenaram a aproximação dela a Oruan, já que ele é filho do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, um dos principais líderes do Comando Vermelho. Agora é crime ser filho de uma pessoa privada de liberdade, né, gente? Oh, meu Deus. Fala se não é esquerda elitista. Eu acho muito engraçado, uma coisa que acontece dentro da esquerda é que eu vou me incluir nisso, tá bom? Todo mundo que discorda do outro sempre vai falar, porque você é elitista, você é playboy, você é não sei o quê. E às vezes é verdade, né? Mas às vezes isso é jogado como um argumento e não corresponde à realidade, sabe, mano? Então, tipo, nesse caso aqui, na minha visão, claramente, pra pessoa falar uma coisa dessas, ela tem que ser uma pessoa elitista. Ah, porque se você tentar fazer contato com o Oruan, isso é isso. Pelo amor de Deus, gente, o Oruan, olha as pessoas ao redor dele quando ele vai fazer um show na quebrada, as crianças, os adolescentes, etc. Sabe, você quer afastar esse povo? Você acha que esse povo não gosta do Oruan? Enfim. Voltando. Entre os comentários, um perfil identificado apenas como Marcos escreveu. Lá vem o chorume, né? Depois perguntam o porquê do fracasso da esquerda. O fracasso da esquerda é porque a Erika Hilton fez um tweet respondendo o Oruan, um rapper que, enfim, ele só não tem mais seguidores agora porque derrubaram as outras contas dele, né? Mas é isso, gente. O fracasso da esquerda é porque a Erika Hilton respondeu o Oruan no Twitter. A rede social menos usada no Brasil. Vocês sabiam que tem menos usuários no Twitter do que no Pinterest? Gente, tem mais gente no Pinterest do que no Twitter. Tem mais gente no LinkedIn do que no Twitter. Enfim. Outro acusou sem provas o partido da deputada de envolvimento com crime organizado. Abre aspas. PSOL é o braço político do Comando Vermelho. Fecha aspas. Um terceiro perfil, identificado como Biônica, falou diretamente com a deputada. Érica, minha diva, esse homem incentivou em massa o estupro de uma mulher. A mensagem fazia referência ao caso da vereadora paulistana Amanda Vettorazzo, União Brasil, que encabeçou a lei anti-Oruan, que objetiva proibir a contratação pública de artistas que façam, entre aspas, apologia ao crime, às drogas e ao sexo. Isso aqui é fake news inventada pelo MBL, eu já vou explicar. Ao criticar a parlamentar municipal nas redes sociais, quando a lei foi proposta, Oruan publicou um vídeo no qual aparece rindo e fazendo gestos obscenos.
Abre aspas. Pelo amor de Deus, alguém come ela. Dá Jack para ela, toma Jack, fecha aspas. Disse entre uma imitação de gemidos de amigos que o filmavam. Jack é o termo usado por bandidos para se referir a estupradores nos presídios. Gente, haja paciência, viu? Haja paciência. Vamos lá. Primeiro, eu vou de trás para frente. Jack é um termo usado para se referir a estupradores? Sim. Só em presídios? Não. Só por bandidos? Não. Só significa isso? Não. Gírias podem ter vários significados. Aqui no estado de São Paulo, pode ser que em outros também, aqui no estado de São Paulo, pessoas periféricas em geral usam a palavra Jack para se referir a estuprador. E no Rio de Janeiro, de onde é o Oruan, ele não está falando somente Jack, tem uma expressão muito clara aqui, toma Jack. Isso é uma expressão, uma gíria do Rio de Janeiro, que se refere simplesmente a você ter uma relação sexual com uma pessoa, falando uma palavra mais clara, comer uma pessoa. Não está falando de estupro. Isso aqui é machismo? É machismo, tá? É importante deixar claro. Não estou também passando pano para um pensamento estúpido desses, né? De que, porque a pessoa tá, como muitos falam, desocupada, é falta de rola. Isso aqui é um absurdo, é machismo. Agora, dizer que isso é estupro, isso é outros 500. Né? Um exemplo que eu sempre dou quando eu tenho que entrar nesse assunto de falar de gíria, né? A gíria boy, por exemplo. Se você chamar uma pessoa de boy numa quebrada em São Paulo, a pessoa vai se sentir ofendida. Por quê? Porque boy em São Paulo, numa quebrada de São Paulo, é playboy, é rico, é gente mimada, riquinha, essas coisas. Agora, boy em Pernambuco é pra se referir a um homem, tá ligado? Simplesmente qualquer homem que você quiser se referir a ele, você vai chamar ele de boy. Então a gíria, ela muda de lugar para lugar, uma mesma palavra, ela pode ter significados diferentes, principalmente porque tem um contexto. Toma Jack. Toma um estuprador, é isso que ele estaria falando, gente? Pelo amor de Deus. Ai, enfim. Quem começou com essa fake news aqui, de que ele estaria dizendo para ela ser estuprada, foi o MBL, né? Foi o Mamãe Falei, principalmente, que é uma pessoa que é a última referência que pode existir para falar de gíria, né? Mamãe Falei, reagindo a uma música dos Racionais, aonde o Ed Rock fala que ele era especialista em tomar geral, o Mamãe diz que tomar geral é roubar, é assaltar. Quando tomar geral é tomar enquadro da polícia, ser abordado pela polícia. Aqui, ó, que uma pessoa comentou, tava num bar no Rio e o pessoal tava brincando falando Toma Jack. Sim, gente, porque tem várias músicas recentes que estão sendo lançadas recentemente, nos últimos meses, assim, no Rio de Janeiro, que traz essa expressão, não tá falando, tem até um áudio, né, tudo isso começou, eu acho, por um áudio, assim, de um cara falando isso zoando também, enfim, eu não lembro a origem disso, mas enfim. Bom, é você que tá dizendo. Aquelas, não, isso aí pode falar, né? Ele só processa se falar outra coisa, mas isso aí pode falar. É isso, gente. E para finalizar essa questão do Toma Jack, qualquer um que mora em favela, que mora em quebrada, gente, sabe o quanto que isso é uma coisa, na questão do estupro, é uma coisa inadmissível. Né? Então, vocês imaginar que o filho de um cara que é, enfim, sei lá, de uma facção, vai explicitamente falar uma coisa dessas, é muita loucura, né? Mas, enfim. Voltando então, né? Passada aqui essa parte, assim, ó, o tweet da Erika tá aqui, eu falei que o que ela falou exatamente pro Oruan tá aqui, quando eu disse que ela recomendou os movimentos, essas coisas. Não sei se vai abrir, tô tentando abrir aqui, mas tá meio lento. Bom, então, enfim, é isso. A Erika colocou um textão quando ela falou com o Oruan, que foi o seguinte. Oi, Oruan. Muita gente já te indicou leituras importantes, mas a transformação vem principalmente da organização coletiva. Não existe saída individual para problemas que são estruturais. Minha sugestão é que você se conecte com quem já constrói essa luta há anos, com coragem e compromisso nas favelas. No Rio, por exemplo, tem o Instituto DPN, perto de você, que é o Instituto de Defesa da População Negra. Tem a Catiúcia Ribeiro, que é referência na luta antirracista e madrinha do Cabelinho. Ela dá aulas de história para o MC Cabelinho. E para se
Eu realmente estava errado, né? Ela realmente falou isso, gente. Para se aproximar da comunidade LGBT, recomendo a entidade Maré, um coletivo de artistas da Maré. Essa parte eu realmente não lembrava. Mas tudo bem, como eu falei, sem problemas. Sobretudo, tem um movimento de mães, e é muito importante isso, né? Porque ela recomenda um coletivo que é da favela para se aproximar do Oruan, caso ele queira, né? Porque é quem vai saber fazer esse diálogo, caso seja necessário, né? E, sobretudo, tem um movimento de mães e familiares de vítimas da violência do Estado, que é um dos pilares mais fortes e verdadeiros dessa luta, como Mães de Manguinhos. Tudo isso é organização popular, é fazer revolução com o pé no chão. Se quiser construir junto, tô por aqui, de verdade, estamos juntos. Eu não vi absolutamente nada de errado, nenhum problema em tudo isso. Aqui é um problema só para essa parcela da esquerda que a gente tá falando, que é a galera elitista, que é a galera que quer se afastar de todo mundo, que é a galera do ai, você tá errado porque você é isso, você é aquilo, você fala isso, você fala aquilo. Sabe, gente, pelo amor de Deus, isso é muito perceptível no meio da esquerda, o quanto que a galera se fecha em bolhas, tá ligado? E só consegue falar com essas bolhas. Porque, por exemplo, quando eu lembro em 2018, né, quando teve a eleição a única, né, primeira e única eleição do Bolsonaro para a presidência, a galera tudo exclui. Me exclui do Facebook, para de me seguir, eu vou parar de seguir você, para de falar comigo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe? E aí nisso, mano, vai se afastando, vai se criando bolhas aqui, bolhas para lá. Essa pessoa vai se enfiando numa bolha de extrema direita, que é o único lugar onde ela é acolhida. A gente vai ficando dentro dessa bolha onde todo mundo pensa igual, nunca é confrontado, nunca é colocado diante de contradições. É isso. Ambos vivem em realidades paralelas. Aí você chega pra alguém e fala assim: o Lula fez tal coisa. Essa pessoa que vive nessa bolha de esquerda vai falar: isso é um absurdo, como assim? O Lula não fez isso, não. Porque essa informação não chegou até ela. Ninguém tá falando sobre isso. É a mesma coisa o lado de lá. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar em bolha, não vivo em bolha. Tenho todo tipo de amigo. Amigo problemático, amigo contraditório, amigo que fala merda. Mas eu tenho, sim. Preciso estar junto dessas pessoas, eu acredito. Amigos, parentes, o que quer que seja. Sabe, gente? Pelo amor de Deus. Estão procurando perfeição aonde? Sabe? E, enfim. É importante que a gente esteja do lado dessas pessoas para sempre poder estar trocando uma ideia, né, apontando onde está errado. Né? Um exemplo que eu citei nesse podcast que eu participei da revista Movimento foi o seguinte: eu estava com 3 amigos héteros meus num Uber, sei lá quanto que foi semana passada, retrasada, e aí a gente passou num determinado ponto de prostituição ali na Barra Funda, que ficam muitas mulheres trans e travestis. Mano, meus amigos abriram a porta do carro e começaram a mexer com elas, mas assim, gritando, gostosa, não sei o quê. Você é louco. Eu fui lá e repreendi eles na hora. Eu falei, mano, que é isso? Vocês estão loucos? Não é assim, não. Vocês não podem sair mexendo com as mulheres assim, não. Mas elas estão ali se prostituindo. Eu falei, mas o corpo delas não é público, elas estão trabalhando, vocês não têm que mexer, né, com a pessoa que tá ali, pelo amor de Deus, e tal, e tal. Troquei mó papo, assim, naquele momento você fica com raiva, né? Eu fiquei um pouco com raiva, mas trocamos essas ideias, eles reconheceram o erro, falaram, é isso, mano, você tem razão, é isso, tá certo. E bola pra frente. Eu vou fazer o quê? Cortar amizade, tchau, não quero mais falar com vocês. Se eu não falo mais com eles, gente, eles nunca vão perceber que eles estão errados e vão continuar indo pro erro cada vez mais. Uma outra coisa, um outro exemplo que eu citei aqui na semana, acho que foi retrasada, foi sobre a questão das fundações Casa, onde eu palestro, né, que são essas antigas FEBEMs, né, onde tem os adolescentes cumprindo medida socioeducativa e onde os meninos são extremamente homofóbicos. Os moleques me respeitam muito, provavelmente porque não sabem que eu sou gay. Se soubessem, acredito que o respeito não seria o mesmo, tá ligado? Então eles participam muito da minha palestra, comentam, perguntam, no final me aperta minha mão, me aplaude, fala que quando sair de lá vai me seguir, não sei o quê. Mas eu sei que se eles soubessem que eu sou gay, o tratamento seria diferente. No mínimo, eles não fariam isso, de apertar minha mão, de me aplaudir, de agradecer e não sei o quê. Infelizmente, essa é a realidade. E mesmo sabendo disso, eu quero estar lá, junto com eles, construindo com eles. É isso. Se não for eu, sabe quem vai ser? A Igreja Universal. Quando eu tô chegando dentro de uma Fundação Casa, junto comigo tá chegando o pessoal da Igreja Universal para ir lá fazer o trabalho de base deles. Praticamente só tem essa instituição lá dentro. Das fundações, dos presídios. É isso que vocês querem? Deixar largado assim só para eles? Por mais difícil que seja, eu quero estar lá. Difícil que eu digo é de ter que ouvir, às vezes, comentários homofóbicos, né? Que eu já palestrei sobre LGBTfobia na fundação. Para os meninos não foi fácil, para as meninas é muito fácil, para os meninos já é mais difícil. Os meninos fazem comentários homofóbicos, tá ligado? Uma vez eu mostrei uma imagem dos portugueses jogando os indígenas para serem
mortos por cachorros, né? Porque os indígenas tinham relações homossexuais, era naturalizado, e quando os europeus chegam e vê aquilo, eles pegam os indígenas, jogam para os cachorros devorar. Mostrei essa imagem, o menino fala o quê pra mim? Tá certo, tinha que fazer isso mesmo. E aí? O que eu vou fazer? Vou mandar tirar ele da sala? Vou embora? Ou eu vou tentar dialogar? Perguntar, por quê? Por que você acha que tá certo fazer isso? Sabe? É o que eu sempre digo, esse trabalho de base é o mais difícil. Botar o pé no barro lá, botar a mão na massa, é o mais difícil. É o que essa galera que gosta de ficar em ar-condicionado, em salinhas de reuniões ali, menos gosta de fazer. Mas é o trabalho mais efetivo e necessário que tem. Bom, voltando então aqui para a questão da Érica, né? Bom, já li o texto dela, e aí, na sequência, o caso ganhou mais repercussão quando a deputada fez uma publicação no próprio perfil, não mais nos comentários do perfil de Oruan, para se defender e explicar suas intenções. A galera começou a atacar ela, falar que não tem que se aproximar do Oruan, não. Atacaram todos que tentaram responder ele, né? Eu só não sei se me atacaram porque eu nem fui ler os comentários, que eu quero que se lasque, né? Eu fui lá e coloquei o link do meu canal e saí fora. Eu falei, não quero nem saber o que o povo vai falar. E, porém, eu vi algumas respostas que outras pessoas receberam, né? Por exemplo, o Gaio Fato, que indicou para ele algum livro lá. Mano, teve uma mulher que foi falar, eu não lembro exatamente agora, mas ela chamou o Oruan de Lupen, né? Que seria o termo Lupen proletário. Mas ela chama num tom ofensivo, num tom moral, como se Lupen fosse um xingamento, tá ligado? E não uma classificação de um setor da classe trabalhadora que está excluído da sociedade, que está abaixo do mercado de trabalho formal, né, que incluiria pessoas em situação de rua, pessoas que estão envolvidas com crime. Não sei nem por que incluiu o Oruan aí, né? Eu não sei nem por que incluiu um artista multimilionário aí. Por quê? Porque ela está dizendo que ele seria um criminoso. Enfim, então, você vê que absurdo? Uma pessoa que provavelmente é marxista, porque para estar usando esse termo deve ser um marxista, classificando o cara, por ser filho de um detento, como um criminoso, e na sequência ela traz ali um raciocínio que eu não lembro exatamente agora, que seria que essa pessoa, mano, tem que ser ignorada, tem que ser desprezada, não tem que ter diálogo, não tem que ser integrada nem à sociedade e nem à nossa luta. É fazer o quê com essas pessoas? É exterminar? É o mesmo significado, é o mesmo raciocínio do Mamãe Falei, né, que diz que o rapaz lá que trabalhava na feira era um inútil para a sociedade e tinha que ser aniquilado também? Enfim. E outra, não é a primeira vez que eu vejo essa palavra lupen sendo usada como ofensa para se referir a pessoas pobres, não. Pessoas negras, pessoas pobres, pessoas de favela. Né? O Galo já falou para mim que ele já viu muita gente de esquerda usando lupen para se referir negativamente a entregadores de aplicativo, para criticar, para atacar, para xingar, para ofender. Enfim. Voltando então aqui para o texto. Então a galera foi criticar a Érica, né? E aí a Érica fez esse novo tweet. Se os filhos fossem... Peraí, deixa eu abrir o tweet aqui que é mais fácil. Nossa, mó textão. Se os filhos fossem responsáveis pelos crimes dos pais, metade dos gays do Brasil estariam presos por homofobia. Isso aqui também foi o que a galera polemizou, né? E, gente, pelo amor de Deus. Sabe, vocês entenderam? Teve a gente que não entendeu. Ela não tá falando que... Né, falaram assim, tá dizendo que tráfico é a mesma coisa que homofobia? Não, ela não está comparando o conteúdo dos crimes. Ela tá dizendo que são dois crimes, entendeu? E, enfim, a questão do tráfico, porra, a esquerda não deveria ser a favor da legalização, mano, mas enfim. Se os filhos fossem responsáveis pelos crimes dos pais, metade dos gays do Brasil estariam presos por homofobia. Não conversei com o Oruan ontem por ser fã, por apoiar suas falas misóginas, seu pai ou seu tio. Conversei porque ele prestou apoio à família de uma vítima da PM, porque foi protestar ao lado de uma comunidade que foi atacada a tiros por fazer uma festa junina, porque ele queria saber como se organizar politicamente. Assim como falei que Pose do Rodo não deveria ser tratado daquela forma pela polícia. Não falei em nenhum momento que passo pano para suas falas transfóbicas e homofóbicas. Mas Oruan e Pose não estão sendo atacados pela extrema-direita por falas misóginas e LGBTfóbicas. Estão sendo atacados pelas letras de suas músicas em uma campanha que visa discriminar, desumanizar e assim justificar a violência contra o povo pobre, negro e das favelas. Inclusive, uma liderança dessa extrema-direita,
usou o caso Pose do Rodo para falar abertamente em matar um trabalhador pelo simples fato dele ser favelado e fã do Pose. Mamãe falei. Mas, pelo jeito, essa campanha tem tido um certo sucesso, inclusive em gente autodeclarada de esquerda. São pessoas que surtam com a possibilidade de acharem que... Gente, parênteses, eu nem li esse tweet dela inteiro, eu só tinha lido até aqui em cima. Porra, é maior do que eu imaginava. Mas vamos lá, vamos ver aqui, porque eu tô... Enfim, vamos lá. Mas, pelo jeito, essa campanha tem tido um certo sucesso, inclusive em gente autodeclarada de esquerda. São pessoas que surtam com a possibilidade de acharem que estão defendendo bandidos. E, para garantir que não serão descritas dessa forma, aceitam que passem por cima dos direitos, das prerrogativas legais e das vidas de 50% da população desse país. É uma coisa que eu falei aqui, acho que semana passada, gente. A esquerda, durante muito tempo, foi taxada como defensora de bandido, e as pessoas diziam que a esquerda não tem projeto para a segurança pública. Qual que foi a resposta de parte da esquerda a isso? Começar a adotar as pautas da extrema-direita. É o que a gente está vendo na Bahia, o que a gente está vendo no Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí cada vez mais, que é essa lógica da guerra, do confronto, de matar, de polícia ir para cima, de bandido bom é bandido morto, né? O Quacá, prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, falando que bandido tem que ir para a vala. Então, parte dessa esquerda, que geralmente é lulista, petista, né, centro-esquerda, agora virou de extrema-direita nas pautas da segurança pública. Por quê? Tem medo de ser associada com a criminalidade pela direita. É o que eu digo. São pessoas que se deixam pautar pela direita. Eu não me deixo pautar pela direita. Às vezes tem certos debates na internet que a galera fica assim, Thiago, comenta, fala, faz um vídeo. Eu digo, gente, eu não me pauto pelos outros. Eu me pauto pelo que eu quero, eu falo sobre o que eu quero. Não é porque esse assunto está em alta, porque o Nicolas fez um vídeo falando lá sobre o INSS que eu tenho que responder ele, não. Eu não tenho que ficar me pautando, porque a esquerda virou isso. É ficar respondendo à direita, reagindo à direita, rebatendo, desmentindo. E a gente nunca se pauta. A gente nunca coloca as nossas próprias propostas, as nossas próprias ideias. Enfim. Voltando aqui, então. Então, até aqui eu concordo com tudo que ela está falando, gente. Está certíssimo. O Oruan não foi convidado para entrar em partido, para ir em reunião de conjuntura ou vestir determinada camisa. E pessoas com ligação a facções criminosas já estão na política. Aliás, não pelas mãos da esquerda. Apenas falei que, se for do interesse dele, ele pode conhecer gente que está muito próxima da realidade dele e faz cotidianamente, de forma organizada, o que ele fez ao protestar contra a violência da PM. Eu não sou a responsável por investigar as acusações contra Oruan e suas falas horrendas. Elas já foram alvo de boletim de ocorrência. Mas, e nem tem falas horrendas, gente. Teve aquele mal entendido lá da gíria, né? Talvez a parte lá... Talvez não, como eu disse, a parte que ele fala que alguém precisa comer ela é uma grande baboseira machista de fato. Agora, não tem a ver com estupro, como eu já expliquei aqui. Mas, como deputada, tenho uma responsabilidade com a promoção da dignidade humana para todas as pessoas desse país. Afinal, é esse o objetivo existencial da nossa Constituição, na teoria. O senhor Oruan, que apesar de todos os pesares, tem uma legião de fãs e 11 milhões de ouvintes mensais, puder ajudar a promovê-la, falar dos direitos da população, de populações marginalizadas, ótimo. Estou junto de qualquer pessoa que busque fazer melhor, fazer algo de positivo por quem é cotidianamente massacrado e assassinado pelo Estado. Porém, não é sobre Oruan ou Pose a minha luta, é pelos direitos que são cotidianamente negados às parcelas marginalizadas da nossa população. E sim, muitas vezes uma parcela nega o direito de outra. Muitas vezes o favelado reproduz a LGBTfobia. E muitas vezes o LGBT fala como se todo favelado fosse bandido. Gente, inclusive, parênteses aqui, de novo. Eu já comentei sobre isso também em outras lives e tudo mais, né? Sobre essa questão, eu sendo um LGBT, negro, de favela, né? Como que essas coisas atravessam a gente, né? E tipo assim, Mano, uma coisa que aconteceu foi muito marcante uma vez pra mim, acho que foi no carnaval, sei lá, faz uns anos aí, né? Que eu conheci um moleque, eu nem queria falar com ele, era porque o meu amigo queria ficar com o moleque, sei lá, não lembro exatamente, um cara que era branco e que era gay, e aí, tipo, mano, só a gente se aproximou dele, assim, pá, e pum, meu amigo trocando ideia com ele, conversa vai, conversa bem, depois ele vira pra mim e fala assim, nossa, quando eu vi você, eu achei que você ia me roubar, e deu risada, sabe?
Então é muito surreal, tipo, até nesses meios a gente vai sofrer preconceito, né? Já aconteceu, muitas baladas gays, LGBTs que eu fui, que eu era olhado com esse olhar de suspeita, de estranheza, de pessoas escondendo o celular e escondendo bolsa e não sei o quê. Então, tem a ver com o que a Erika falou aqui. Voltando. Mas o plano da extrema-direita é que esses direitos sejam negados a todas essas populações, ao mesmo tempo pelo próprio Estado, inclusive o direito à vida de pessoas negras e de pessoas LGBTs. E para atingir esse objetivo, a extrema-direita vai falar o que quiser, de uma forma ou de outra. Afinal, essa gente está falando que defendemos bandidos desde que os abolicionistas iam na justiça conquistar a alforria de escravos fugidos. Aos especialistas de cálculo eleitoral fictício, fica o questionamento. Vocês acham mesmo que teremos alguma chance se as favelas e juventudes ficarem nas mãos do próximo Marçal? Por fim, se vocês querem concordar com essa gente, concordem. Mas não mascarem esse racismo como virtude ou preocupação social. Acabou o tweet. E é isso, gente. Assina embaixo. Assina embaixo. Não tem absolutamente nada que se retratar aqui. Lamentavelmente, a Erika foi se retratar por causa disso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, o novo posicionamento da deputada continuou a incomodar alguns, entre aspas, militantes. Não são militantes, tá, gente? São tuiteiros. Dentre eles, Luciano Carvalho, influenciador que possui 167 mil seguidores. Erika Hilton possui quase 880 mil no Twitter. E foi responsável pela página Haddad Debochado, que produzia conteúdo crítico e humorístico de esquerda na web. Esquerda, uma ova, né? Quem conheceu essa página sabe que tem tudo menos conteúdo de esquerda lá. Enfim. Abre aspas porque ele falou. Oruan não é responsável pelos crimes do pai, mas se sustenta pelos crimes do pai. Em nenhum momento tentou se desvincular desse mundo. Não, né? Por isso que ele virou traficante e não cantor. Oruan defende o pai publicamente. Nossa, um filho defendendo o pai, gente. Quem diria? Tem tatuagem em homenagem a quem assassinou Tim Lopes, tio dele. E ainda defende um amigo que agredia a namorada. Esse caso aqui eu realmente não sei do que se trata. Quero distância dessa esquerda que sempre passa pano para bandido. Enfim, essa questão aqui da tatuagem, ele falou recentemente, o Oruan, ele respondeu uma pessoa no Twitter dizendo que ele se arrepende de ter feito essa tatuagem. De que ele fez porque o cara é um tio de consideração dele, mas ele não imaginou que, enfim, né, seria visto dessa forma, e aí ele disse que se arrepende. Mas, enfim, gente, é família, sabe? Porra. Ele não tá pedindo a liberdade do comandante do Comando Vermelho, ele tá pedindo a liberdade do pai dele, pelo amor de Deus. Mas enfim. A essa altura, mais perfis começaram a entrar na discussão, escolhendo um lado ou outro. Alguns, em crítica a Erika Hilton, recuperaram um tweet dela de 2020, no qual ela falava para gays brancos e cisgêneros repensarem suas opiniões e atitudes. Abre aspas. Precisam entender a importância de uma coalizão de luta e de rever privilégios. Sem falar dívida histórica com as pessoas trans, fecha aspas, diz um trecho da mensagem publicada por ela há quase 5 anos. E o que tem de errado aqui, mais uma vez? Sabe? Erika Hilton cancelada por falar a verdade. É isso. A discussão começou a envolver outros integrantes de movimentos sociais e influenciadores envolvidos com as pautas negra e LGBT. Em alguns casos, Erika foi acusada de não defender os direitos de gays brancos e só se importar com integrantes, partes de integrantes, né, seria o certo, da comunidade LGBT. Vídeo resposta. Para responder a toda a situação que continuava a crescer e ganhar mais destaque nas mídias sociais, a deputada federal publicou um vídeo no último domingo, dia 15, no qual reconheceu os erros e falou em ataque orquestrado contra ela. Abre aspas. Essa semana um comentário meu virou trending topic, manchete, desinformação e até teoria da conspiração. Tudo ao mesmo tempo. O que era para ser uma troca, quase que uma obrigação minha, de intervir no momento de reflexão de uma figura do tamanho do artista, virou espetáculo. Gente dizendo pela 100ª vez no ano que a esquerda morreu, que existe uma conspiração contra gays brancas, ou até mesmo que Oruan é um novo Che Guevara. Me acusaram de passar pano para o crime, escreveu na legenda. Erika negou que concorde com homofobia, com misoginia, nem com qualquer forma de violência. Nunca vou deixar de defender as pautas LGBT que carrego na pele, mas também não vou fingir que uma figura como ele, Oruan, mesmo com todas as suas contradições, não tem influência real na juventude.
Fecha aspas. Apesar da clareza da legenda, a parlamentar fala no vídeo em movimentos planejados para desmerecerem-na, mas não fala por quem ou quais grupos. E como que ela vai saber, né? Enfim, abre aspas. Conseguiram construir uma narrativa ridícula de que eu odeio gays brancos. Isso é mais uma faceta odiosa daqueles que o tempo todo querem menosprezar e desmerecer o meu trabalho e a minha atuação. Não vão conseguir. Eu tenho responsabilidade com as minhas falas, compromisso com o meu trabalho, sempre estive ao lado da justiça e não tenho nada que possa contradizer a mim e as minhas ações. Esse movimento orquestrado não encontra cúmplices, até mesmo entre os oprimidos, é uma tentativa de ridicularizar o meu trabalho, fecha aspas. Vamos deixar de ser fantoche da extrema-direita ou de um ou outro gay fascista que possa estar tentando levantar esses comentários absurdos e que usam esse episódio não só para me atacar, mas para destilar racismo nas redes sociais. Finalizou. E aí um gay branco falou, né? Imagina tu ser considerado um gay fascista por querer manter distância de propagandista de facção criminosa. Se referindo ao Oruan, né? Não preciso nem falar mais nada, gente. Já cansei de falar sobre isso. E aí o próprio Oruan respondeu a Érica. Né, porque a Érica, ela vai, pede desculpa pelo tom, né, diz que o tom foi errado, não foi o tom mais adequado, bababá, que não sabia das polêmicas do Oruan, enfim. E aí o vídeo da deputada foi compartilhado por Oruan junto de um comentário no qual diz que mentiras espalhadas nas redes sociais acabam se tornando verdade. A fala foi uma tentativa do rapper de se desvincular de facções criminosas. Disse Oruan, abre aspas. Vou te explicar como funcionam as mídias sociais. Elas soltam uma mentira que acaba virando verdade para quem não entende do assunto. E as pessoas realmente começam a acreditar naquilo, de tanto as pessoas me associarem a facções criminosas. Hoje em dia, todo mundo acredita que isso seja verdade. Ou seja, uma mentira que virou verdade na mente de um ignorante. Se você falar com Oruan, você tem ligação com o Comando Vermelho. Querem acabar com a minha imagem, escreveu o artista. É isso, gente. Né? Como eu vi uma pessoa comentando, né? É uma pena que o Oruan não tenha comentado, respondido a Érica quando ela se propôs a dialogar com ele, né? Isso é um ponto que ele também tem que ser, né? Tem que falar. Por que não respondeu ela antes? Quando ela propôs um diálogo, propôs trocar uma ideia. Agora, quando ela se retratou, aí ele respondeu. Isso é foda também, né? Mas eu achei completamente desnecessário esse vídeo dela se retratando. Pelo menos, o vídeo só foi postado no Twitter, pelo que eu vi, né? Eu vi que ele não foi postado no Instagram. É um ponto positivo, né? Sinal de que ela entendeu que essa polêmica foi só lá naquela porcaria daquele Twitter. Que era só fechar o Twitter que o problema sumia, gente. Pelo amor de Deus, o quanto que eu fui cancelado. Por isso que eu saí do Twitter, porque o povo é louco. O povo inventa cada loucura, história, teoria da conspiração. Teve gente falando que eu ajudei a derrubar a Dilma, que eu tava lá em junho de 2013 pedindo impeachment da Dilma. Gente, em 2013 eu tinha 13 anos, eu não sabia nem o que era impeachment, o que era Dilma, que eu não sabia nada. Aí gente falando que eu fui um dos responsáveis pelo golpe contra a Dilma. Sabe, é isso, gente. Sem contar toda a polêmica lá do filme, né? Do Ainda Estou Aqui, porque eu tô proibido de falar que eu não gostei de um filme, né? Aí a galera caiu matando em cima de mim, em peso, em peso, em peso. Me retratei? Eu não. Pedi desculpa, falei que eu tava errado. De forma alguma, não tava errado. Não tava errado. Ah, pronto. Bom, é isso, né? Acho uma pena que a história tenha terminado dessa forma, porque foi um recuo e uma porta de diálogo fechada. Se a gente tivesse aí alguma expectativa, né, de que o Oruan pudesse ter esse diálogo com a Érica, que eu acho que seria coisa extremamente positiva, eu acho que agora, infelizmente, isso não vai avançar. Mas eu vi uma pessoa comentando também que ele poderia tentar um contato com o Brau, né? Porque o Brau ali tá mais próximo ali de alguma forma dele, da realidade dele, e como artista, homem e tudo mais, cis, hétero. E o Brau é um cara politizado, um cara bastante inteligente, né? Seria muito bom se eles tivessem essa troca aí. Eu realmente enxergo um potencial do Oruan de ele se politizar, gente. Eu enxergo sim. Pelo motivo que eu falei, né? Ele tá sendo extremamente perseguido pela direita, pela extrema-direita. Ele tá se solidarizando com vítimas da violência policial, tá se pronunciando, indo em manifestação. Se ele tá interessado em começar a olhar pra política, não vai ser na direita que ele vai se encontrar, porque a direita tá em peso contra ele. Aí se ele olha pra esquerda, o que ele vai encontrar? Uma galera que também tá contra ele. Então ele precisa encontrar uma galera que tá, de alguma forma, aberta a dialogar com ele. Porque senão, vai acontecer o quê? Ele vai cair naquele discurso de que esquerda e direita é a mesma coisa, e eu sou, enfim, qualquer coisa, né? Eu sou de centro, eu sou eu mesmo, meu partido é o Brasil e por aí vai. Isso é um perigo, né? A gente sabe para onde que isso costuma levar. A Tabata Amaral vai dialogar com o Oruan, né? Já pensou, gente? Meu Deus do céu.
É assim que os marçais se criam, minha gente. Tá ligado? É quando uma galera olha e fala assim, ó, essa esquerda e essa direita são a mesma merda, eu quero alguém que seja contra o sistema. Quem que se apresenta hoje contra o sistema na nossa política? É a extrema-direita, tá ligado? Pelo menos nesse ponto é isso, né? A extrema-direita, como eu falei, ela tá em peso contra o Oruan. Então, não, financiado pelo Irã. Gente, esse bagulho de teoria da conspiração da esquerda liberal é uma coisa impressionante, né? Quando a galera fez aquela montagem do Jones Manuel abraçado com o Olavo de Carvalho, eu fiquei chocado. Falei, cara, agora eles se superaram. Agora eles se superaram.